pessoas que tiveram uma participação e uma contribuição intelectual importante na construção do partido. E por incrível que pareça, né, quer dizer, o prefeito Macaulay foi processado por discriminação contra homossexuais, ele foi condenado, né? Sim. Então, quer dizer, se a gente for ver o que a gente pensava de sonho e em que é que se transformou essas coisas todas, foi uma enorme decepção, né? Foi uma enorme, quer dizer, houve a grande revelação, né? Quer dizer, não era nada daquilo. E aí a gente começa a refletir e pensar o seguinte: qual era a dimensão que eles davam à questão da ecologia, à questão das minorias, à questão da cultura e tudo mais? As reuniões nunca repercutiam muito isso. Eles apoiavam, como eu disse anteriormente, eles davam apoio porque achavam que era um pessoal meio inteligente, como eles diziam, que a gente tem que apoiar porque é companheiro nosso, né? Mas eles nunca entenderam a dimensão disso. Nunca. Nunca. Então eles fazem agora exatamente o que eles são, né? Eles mostram exatamente o que eles são. Ninguém mostra aquilo que não é, né? Então eles fazem hoje aquilo que eles são capazes de fazer, né? É uma coisa muito mais populista, né? Que tem uma dimensão mais de retorno imediato, e que é a questão cultural, a ecologia, né? Acho que o Ricardo Ferraz foi uma pessoa muito discriminada também, né? O Ricardo era uma pessoa muito visionária, muito pioneiro, né? E o Ricardo encontrou esse espaço dentro do museu para fazer as discussões dele sobre ecologia, sobre pensar. Ele deu uma contribuição importante também. E o Ricardo não conseguia fazer isso dentro do PT, né? Não conseguiu. Mas se eles segregaram, é porque eles sabiam quem deveria segregar e por que deveriam fazer isso, né? Porque havia um outro projeto, né? E que do ponto de vista ético e do ponto de vista intelectual não cabia nem a mim, nem o Ricardo Ferraz, nem o Osmar, nem a Cizira, nem um monte de gente. Não cabia. O que eu sinto de orgulho de tudo isso? Cizira, nunca eu dependi um centavo dessa gente. Nunca. Eu sempre sobrevivi com o meu trabalho, com as minhas coisas, trabalhando dentro, às vezes, de um esquema de oposição, de tudo mais. Mas acho que eu, o Ricardo Ferraz, um monte de gente, eu lembrava muito isso, Ricardo. Eu falei, Ricardo, a gente tem que sentir um orgulho enorme. A gente nunca usou partido político para ter ascensão social. A gente nunca usou partido político para melhorar de vida. Você sempre foi uma pessoa independente, que teve o privilégio de ter uma família não rica, mas uma situação econômica mais estável, e que sempre respeitou isso em você, a sua autonomia, a sua independência, de você fazer as suas coisas, realizar os seus sonhos, né? De defender a questão ambiental. Você nunca dependeu dessa gente, nunca. Então, eu acho que se me deixa uma coisa muito orgulhoso, eu fiz tudo o que deveria fazer. Eu contribuí, ajudei a esse partido a crescer, até a ganhar o poder. Acho que ajudei também, mas nunca dependi deles, nunca. Então eu encontro com eles de cabeça erguida, alguns eu até converso, outros eu não converso, mas eu estou íntegro com tudo isso. Isso me deixa muito feliz. Parabéns pela sua trajetória descrita até aqui. É muito emocionante de sentir pessoalmente, e eu estou muito contente de você ter aceitado dar essa entrevista, porque são fatos que você sabe que jamais viriam à tona ou jamais seriam tratados. Como com a dona Ada também, hoje nós tratamos a respeito de alguns assuntos que só ela tinha o domínio, né? Não existe uma outra pessoa que pode narrar aquilo que aconteceu na verdade. Então, com relação agora a importância, até mesmo pelo que você viveu junto com todos esses grupos, né? Essa foi sempre muito diversificada a sua vivência. Foi, muito, né? Muito. Como que você avalia, vamos dizer assim,
a nossa produção histórica, né? Frente a uma realidade tão rica de correntes políticas, de fatos que permeiam a sociedade, tanto a nível cultural quanto a nível social. Como que você vê essa estagnação da produção historiográfica em Jacareí? Nós temos, assim, alguns nomes. O professor Benedito Sérgio Lencioni é uma pessoa muito respeitada, mas eu percebo que a produção historiográfica está nas mãos dele, né? Eu acho que teve, né? Teve. Eles tiveram, Cecília, eles tiveram um papel deles, né? Que eu acho que o Benedito Sérgio Lencioni, o José Luiz Pazin, o Ocílio Ferraz, o Tom e a Tereza Maia, que é o casal, né? Quer dizer, quem mais? Que são o pessoal da velha guarda, né? Esse pessoal que foram os pioneiros na questão de pensar o patrimônio cultural, de pensar a produção historiográfica, foram eles que começaram. E eles começaram dentro a maioria deles é monarquistas, né? Tanto que quando houve aquele plebiscito, né, para secundar o regime presidencialista, monarquia e tal, eles todos assumiram campanha pró-monarquia. Então eles tinham uma posição clara de cultuar a nobreza e tal. Eles tinham esse discurso ideológico muito claro, e a gente entra contestando isso, né? A gente entra, tá convivendo com eles, mas nós estamos contestando exatamente esse pessoal. É o grupo que se insurgia contra esse tipo de produção historiográfica e tal, né? E aí essa trajetória, essa história do museu é um pouco essa história, quer dizer, tem outra maneira de se produzir historiografia, de se pensar a questão cultural, que não seja tão, né, cheia de glamour, tão cheia de vencedores e tudo mais. Então essas pessoas deram essa contribuição, mas eles estavam dentro de um contexto. Eu sempre digo que a gente tem que entender as coisas dentro do cenário, né, do cenário político. Eles viviam na época da ditadura militar, né, onde não podia, né, as esquerdas eram caçadas, torturadas e mortas, né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Professores de esquerda eram perseguidos, né, às vezes demitidos, né? Então o que sobrava? Quer dizer, o que podia fazer? Podia se cultuar essa nobreza, essas coisas, e eles apareciam nesse cenário. Agora, é interessante a gente olhar, quer dizer, naquela época a gente tinha raiva deles, a gente tinha ódio deles, né? Eu acho que eles faziam aquilo que eles achavam que era correto fazer. Eles achavam, né? E a gente passou a pensar e fazer coisas diferentes, né? A gente começou a se insurgir, mas só que o cenário também era outro. Era um cenário, como eu disse, de abertura política, de outras possibilidades. Tanto que nesse processo todo, olha, foi final da ditadura, abertura política, e depois o PT assume o poder. Nós pegamos a fase, nós atuamos exatamente nesse cenário, que era a virada, era uma grande virada, era uma fase de ebulição enorme, né? Eles deram a contribuição deles. Agora, hoje mudou tudo, o parâmetro é outro, né? O parâmetro é outro. O Beni faz as coisas dele, mas hoje tem uma historiografia completamente diferente, né? Agora, o que foi importante com o PT assumir o poder a nível nacional, tal? Eles separaram quem eles queriam, os que eles não queriam eles jogaram fora, tal, mas isso tirou a camisa de força da gente. Eu acho que isso é um ganho enorme que a gente tem hoje. Hoje, eu acho que na época, eu acho que você lembra disso, havia uma vigilância tão intensa, ideológica, um patrulhamento tão grande, que eles queriam saber com quem você conversava, se era de direita, de esquerda. Eu via muitas vezes alguns colegas criticando pessoas que trabalhavam na prefeitura de São Paulo porque era o Jânio Quadros, era prefeito. Isso era uma coisa inconcebível, uma coisa dessa. Você é de esquerda, você não pode trabalhar.